Então é isso, estamos ao vivo no YouTube, galera. Olha que legal, vou começar aqui um chamado ao vivo. Olá, olá, sejam bem-vindos, galera do Instagram, como é que vocês estão? Tudo bem, Deni? Seja bem-vindo. Chega aí, vamos ter uma aulinha de direito tributário, 30 minutos de direito tributário para alegrar a vida de vocês. O que vocês acham? Vamos começar. Lá no YouTube já está rolando. Que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Mais uma aula de direito tributário, mais uma aula de resoluções de questões. Para a gente se dar bem na prova de direito tributário. Vamos chegando, galera, lá no YouTube, canal Sucesso Tributário. A gente vai aproveitar, né, as nossas últimas conversas, nossos últimos encontros, para a gente poder exercitar a metodologia sucesso tributário. Como é que a gente aprende a lidar com o direito tributário de forma relativamente fácil, né? Não vou dizer que é fácil, que daí também já é demais. Prova da OAB está chegando aí, tem a prova prática, tem a prova objetiva, né? A gente vai dar uma atençãozinha aqui para a prova objetiva, porque através aqui da prova objetiva a gente consegue revisar os conceitos fundamentais do direito tributário. Então, quem está no YouTube já está vendo aqui a minha telinha, estou compartilhando a tela. Quem vai para o YouTube aqui, vocês conseguem acompanhar o raciocínio de forma desenhada. Então, vem com a gente, vamos lá para o YouTube, vamos fazer uma aula bem visual, vamos revisar alguns conceitos, vamos resolver uma outra questão e resolvendo essa outra questão a gente vai aproveitar para revisar todo o conteúdo. Então, vamos colocar a mão na massa, né, galera? Vamos começar então a fazer aqui a nossa revisão. O que a gente tem que saber, como é que a gente se prepara para uma prova, né? Existe uma diferença muito grande em a gente estudar o direito tributário para aprender o direito tributário e assim trabalhar com ele. Tem que trabalhar com o direito tributário, né, galera? Solucionar problemas, tá? Então vai chegar um problema na tua mesa, tu vai conseguir identificar o problema, vai conseguir chegar na solução desse problema. Bom, outra coisa é a gente estudar o direito tributário para fazer uma prova. Como o objetivo é fazer uma prova, a gente tem que estudar pensando na banca, pensando, como é que os caras que organizam essa prova, o que eles pensam, né? O que eles vão me perguntar. Então, primeiro ponto, né? Mapear a tua estratégia, o teu plano de estudo. Então, além de conhecer o edital, né? Quais são as matérias que vão cair, bom seria se tivesse uma noção da matéria que mais cai, da matéria que menos cai, como é que é essa sequência, né? De questionamentos, de quedas, né? Ora, vai cair, não vai cair, aquele papo todo. A gente tem visto aqui nos nossos encontros, eu tenho compartilhado com vocês, o edital, né? Da prova. Tá aqui o edital 35. Está aqui, então, a matéria de direito tributário e a matéria de processo tributário. Galerinha, o que eu tenho tentado falar para vocês, né? Então, a gente já vai voltar para os desenhos, mas é bem importante a gente se ligar que existe uma matéria chamada Fontes do Direito Tributário, inicialmente uma matéria teórica que não vai ter informação nenhuma, não vai cair uma pergunta, quais são as fontes formais do direito, por exemplo. Mas é importantíssimo ter uma noção das fontes do direito, principalmente Constituição da República, Lei Complementar, a Lei Ordinária, decretos, atos normativos administrativos e as decisões normativas. Por que é interessante a gente se ligar nessa primeira matéria do edital? Porque é através dela que a gente vai organizar o nosso raciocínio para conseguir resolver as questões da prova. Tenho dito também o seguinte, que para a gente conseguir se dar bem na matéria de direito tributário, a gente vai ter que ir lá para a matéria número 15, que é a matéria de processo judicial tributário. Por que isso? Porque, como a gente sabe, o edital da OAB exige do candidato o conhecimento prévio das decisões dos tribunais superiores. E não adianta a gente trabalhar com decisões dos tribunais superiores se a gente não entende a lógica do processo judicial tributário.
Desde o processo judicial tributário de defesa, quando o contribuinte está sendo executado, ou das estratégias processuais de ataque, vamos dizer assim, né? Quando o contribuinte movimenta a máquina do Poder Judiciário. Muito bem, maravilha. Uma vez que a gente bateu o olho no edital, a gente se ligou que vamos fazer a prova da OAB, a gente se ligou que a primeira matéria é fontes do direito, e isso não sei se acontece nas outras matérias, tá? Mas aqui no direito tributário eu vou utilizar com vocês um raciocínio gráfico no qual a gente parte do item número 1, fontes do direito tributário, tá? E lá no final a gente vai ter o processo judicial tributário. O que a gente tem visto aqui na matéria de fontes do direito tributário? Quando a gente vê isso na faculdade, a gente vê isso de forma bem singela e geralmente restrito aos atos do Poder Legislativo. Tanto que aqui no edital tá ali, ó, Constituição, Lei Complementar, Lei Ordinária, Tratados, né? Então, atos do Poder Legislativo. Mas é importante a gente lembrar que também existem as fontes do direito tributário que ejetam as normas do Poder Executivo, que ejetam as normas do Poder Judiciário. Então, o que nos interessa na prova do direito tributário? Atos do Poder Executivo. As soluções de consulta, as instruções normativas, os decretos, as decisões do CARF, por exemplo, né? Do Conselho Administrativo de Recurso Fiscal. Uma vez que a gente viu a matéria número 1, fontes do direito tributário, já estamos aptos a retornar aqui para o nosso caderninho, para o nosso quadro, na verdade. Quem está no YouTube vai começar a ver o compartilhamento da tela. Então, galera que está aqui no Instagram, se quiser facilitar um pouco a aula, dá um pulinho ali no YouTube, canal Sucesso Tributário. Vocês vão ver a matéria desenhada, fica mais fácil. Então, galera, o que a gente tem aqui? Tem um cliente meu, um grande amigo meu que é engenheiro, e ele tem uma expressão chamada linha de eixo. Tá? Então eu gostei, copiei dele, achei que essa linha preta, né, pode ser o nosso eixo, né? E a gente vai seguir um raciocínio em linha para resolver tudo quanto é questão da prova, tá? A gente tem que ter isso bem claro, esse mapa do direito tributário, ele tem que estar claro na nossa cabeça, não tem que ter dúvida, por quê? Porque quando vem as questões, né, a gente vai ler uma outra questão também relativamente semelhante à questão que a gente resolveu no encontro passado, e vocês vão perceber o quê? Primeiro, não fomos na questão ainda, tá? Eu não li, para quem está chegando agora, para quem está chegando aqui no YouTube agora, não lemos a questão. Eu só estou querendo dizer para vocês o seguinte, que para vocês responderem essa questão que nós ainda não lemos, a gente vai ter que ligar o cérebro, abrir a gavetinha lá da matéria número 1, fontes do direito tributário. O que nós temos conversado? Que as fontes do direito tributário, elas têm sido os atos do Poder Legislativo, têm sido os atos do Poder Executivo, têm sido os atos do Poder Judiciário. O que nos interessa para agora, para a conversa que nós vamos ter, os atos do Poder Legislativo. Até já deixei sublinhado em azul. A lei complementar. Qual é a lei complementar que nos interessa? Código Tributário Nacional. Pô, tem que saber, galera. Tributarista não é aquele cara que manja de imposto de renda ou que manja de ICMS. Tributarista é o cara que manja de Código Tributário Nacional. Por quê? Porque daí o cara consegue trabalhar com as 5 figuras tributárias, tá? Pelo menos de acordo com as decisões do Supremo Tribunal, que a gente vai orientar vocês a seguir para resolver a prova da OAB. Beleza, galera? Então o que acontece? Quando a gente está se preparando para ler a questão, a gente já acessou então a matéria número 1, fontes do direito, fomos lá na lei complementar, a gente foi no Código Tributário Nacional. Eu sei que deve ter um monte de gente se perguntando, tá, mas e a Constituição? Não tem que saber? Claro que tem que saber, mas eu acho que é mais fácil aprender o direito tributário conhecendo primeiro o CTN. Depois, quando a gente for estudar os princípios tributários e as limitações ao poder que tributar, a gente vai entender, né, de forma mais razoável, de forma mais tranquila. Por quê? Porque vamos sacar o que é o direito tributário, afinal de contas. É o que nós estamos vendo agora. Para descobrir o que é o direito tributário, então a gente abre o Código Tributário Nacional. Genial, né? Bem simples, na verdade, não tem que criar mistério. E o que a gente faz quando abre o Código Tributário Nacional? Vai lá no artigo 3º, no 4º e no 5º, tá? Então, quem está acompanhando ali no YouTube, eu estou seguindo a linha do eixo, né?
Deixei, então, as fontes do direito tributário, estou me apegando lá no Código Tributário Nacional, estou indo no artigo 3º, 4º e 5º. O tributo que a gente vai estudar, essa questão que nós vamos resolver, trata de imposto de renda. Por isso eu coloquei ali tributo, imposto sobre a renda. A gente já sabe aquelas características do tributo, né? É instituído por lei, é quantificável em moeda corrente, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, né? Quando a gente chega neste conceito de cobrada mediante atividade plenamente vinculada, continuamos aqui na nossa linha do eixo. Beleza, galera? Vocês estão acompanhando? Então, que atividade é essa que é plenamente vinculada, que apenas a autoridade administrativa ela pode fazer? É o lançamento. É o que está previsto no artigo 142 do CTN. Então, o lançamento é o que vai constituir o crédito tributário, tá? Então, só para a gente acompanhar, poxa, se estamos falando de fontes do direito tributário, estamos indo no CTN, estamos indo lá no CTN para ver o que é o tributo, identificamos o que é o tributo, identificamos que o tributo que estamos tratando é o imposto sobre a renda. Quando a gente fala sobre imposto sobre a renda, sobre o tributo, a gente já tem que se ligar. Como é que se constitui esse tributo? Já leva na matéria de lançamento tributário, que é uma matéria que está dentro, conforme o edital, do crédito tributário. Crédito tributário, pelo menos 3 coisas a gente já sabe. Que ele vai ser constituído, que o crédito tributário pode ser suspenso e que o crédito tributário deverá ser extinto. O que a gente já chamou a atenção na última aula? Vamos só relembrar que existem 3 tipos de lançamento lá no CTN. 2 tipos a gente tem que lembrar, é o lançamento por homologação e o lançamento de ofício. Qual que é o lançamento por homologação? É aquele no qual o próprio contribuinte tem que informar a base de cálculo, o próprio contribuinte tem que informar a alíquota, quem é o sujeito ativo, passivo, etc. Tem que informar todos os elementos que compõem o que se chama de regra matriz de incidência tributária, tá? O lançamento ele está estritamente ligado à matéria de obrigação tributária, tá? A gente ainda não falou sobre a obrigação tributária, estamos começando a conversar sobre direito tributário a partir da matéria de tributo, saber o que é o tributo e crédito tributário, tá? Uma vez que a gente ultrapasse todo o fundamento do crédito tributário, aí a gente vai estudar a obrigação, que é a principal e a secundária, e a obrigação secundária, a obrigação acessória, né? É justamente essa no qual o contribuinte, ou melhor dizendo, o contador do contribuinte, preenche uma porção de declarações acessórias, uma porção de programinhas da Receita Federal, justamente com essa intenção de formar o tributo. Maravilha! Uma vez que o contribuinte ele preenche essa porção de formulários eletrônicos, informando base de cálculo, informando a alíquota, ele antecipa o pagamento. Então vamos lá, 1º de julho de 2000, tá? Então acontece o fato gerador. Então lá em agosto, por exemplo, o contribuinte vai informar isso nas obrigações acessórias. Vamos supor que é uma obrigação acessória que acontece no mês subsequente, né? A gente sabe que não é bem assim, principalmente nas questões aí de SPED, etc. Então, né, supondo que a obrigação acessória tenha suficiente para formar o crédito tributário, tenha sido toda informada, né, enviada para a Receita Federal, uma vez que se faz isso, o contribuinte também ele antecipa o pagamento e aguarda 5 anos para que aconteça ou a homologação tácita, passou 5 anos, a Receita Federal não falou nada, tá? Constituído o crédito tributário e também está extinto o crédito tributário, tá? Pela decadência do direito de cobrar. Maravilha. Não vai ser o caso que nós vamos ver hoje na questão. Hoje na questão a gente vai ver o caso de lançamento de ofício. Galera do Insta, se vocês quiserem dar um pulinho lá no YouTube, vocês vão acompanhar o desenho, tá? Vão acompanhar a linha do eixo, fica mais fácil de ir acompanhando o raciocínio para poder resolver a questão. O que seria mesmo o lançamento lançamento de ofício que nós vimos na aula passada? Uma das formas que aconteceu o lançamento de ofício é justamente quando a Fazenda recebe as informações do contribuinte, discorda, inicia um procedimento de fiscalização e esse procedimento de fiscalização vai
terminar aí, vai resultar num auto de infração com imposição de multa. Então, o crédito que havia sido constituído pelo lançamento por homologação, agora ele foi novamente constituído pelo lançamento de ofício. E, claro, vai caber aí a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito pela apresentação de uma defesa. Não é o caso agora, queria só fazer essa revisão até aqui, que é a matéria fundamento, né? Para a gente poder ir para a questão, e já retornamos aqui para a continuidade da nossa matéria, porque hoje nós vamos dar uma olhadinha em garantias do crédito tributário, nós vamos dar uma olhadinha em administração tributária e vamos dar uma olhada na fiscalização tributária. Quais são os direitos que o fisco tem quando inicia uma fiscalização em um contribuinte. 29º exame, questão de número 24. Como é que funciona então? Olha só. A União lavrou auto de infração. Já sublinhei o auto de infração, já coloquei em cima ali a palavra crédito, por quê? Porque é matéria de crédito tributário. O que é o auto de infração, galera? É o lançamento de ofício, tá? Então, como eu disse para vocês, depois a gente volta para a linha do tempo, quando o contribuinte ele informa aquelas variáveis que vão compor o tributo, base de cálculo, alíquota, sujeito ativo, sujeito passivo, critério espacial, critério temporal, o que vai acontecer? Esse sujeito ele vai prestar essas informações e vai adiantar o pagamento. Isso aí, lançamento por homologação, artigo 150. Só que a União, por algum motivo, caiu na malha, por exemplo, o que ela fez? Iniciou um procedimento de fiscalização e já ali na quarta palavra, terceira e quarta palavra, está escrito, né? A União lavrou um auto de infração. Então a União fez um lançamento de ofício. O lançamento de ofício é o lançamento do artigo 149, como a gente viu na aula passada, para a cobrança de créditos de imposto de renda. Já sublinhei ali, coloquei a matéria tributo ali em cima, para já que vocês acessem. Quando eu falo tributo, vocês têm que lembrar quais são as classificações do imposto de renda. É pessoal, é progressivo, qual é o tipo de competência, qual é o tipo de lançamento que ele está sujeito, tá? Então, sempre quando a gente vai lendo o enunciado, a gente vai linkando o enunciado às matérias do edital, é como se a gente fosse abrindo as gavetinhas do conhecimento, tá? A gente acessa de forma mais rápida. Então, mais rápido, né? Não precisa ir correndo lá nas respostas para tentar adivinhar qual é a certa. Vai no enunciado, dedica bastante atenção para ler o enunciado, acessar as informações que vocês têm lá nas gavetinhas do cérebro, aí vai para a resposta, vai ficar mumu, tá, galera? Essa cobrança dos créditos relativos ao imposto de renda é devido por uma pessoa jurídica, uma PJ. Aqui vem, a cobrança, né, deste valor foi baseada no exame, considerado indispensável por parte da autoridade administrativa de documentos, livros e registros de instituições financeiras, incluindo os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade da pessoa jurídica PJ, após a regular instauração de processo administrativo. Também circulei ali o processo administrativo, matéria de número 14 do edital, tá, galera? Então, o que é importante se ligar no processo administrativo? Quando há a ocorrência do auto de infração, cabe a possibilidade de uma reclamação fiscal, que é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito, tá? Só que acontece, vamos lá, não houve, neste caso, qualquer autorização do Poder Judiciário sobre a possibilidade do exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras pelos agentes fiscais tributários. Assinale a alternativa correta. Letra A. Não é possível em vista da ausência de previsão legal. Seria a primeira alternativa. A alternativa B é expressamente prevista em lei, sendo indispensável a existência de processo administrativo instaurado. Letra C. É expressamente prevista em lei, sendo, no entanto,
dispensável a existência do processo administrativo instaurado. E letra D, é prevista em lei, mas deve ser autorizada pelo Poder Judiciário, conforme exigido por lei. Beleza, galera. Como é que nós vamos resolver essa encrenca, então? Vamos lá. Eu, pelo menos, né, gosto de voltar para o meu visual. O que a questão ela está nos falando? Então, ela está nos falando que houve um lançamento por homologação. Acho interessante fazer. Desenhar a questão. Claro que na prova a gente não vai ter tempo de fazer isso, mas fazendo as questões, exercitando, é muito bom desenhar. Então, o que significa? Significa dizer que a União, ela lavrou auto de infração. Aqui, gente, né, quem não está habituado com a nomenclatura auto de infração, pô, aqui ia dar uma sambada, tá? Então, auto de infração é sinônimo de lançamento de ofício. Se eu tenho um lançamento de ofício, é importante vocês visualizarem o seguinte, tá? Se eu tenho o lançamento de ofício, é porque aconteceu o que se chama de fato gerador. Nós não vimos o fato gerador ainda, tá? Eu só estou adiantando a matéria da aula que vem e para que também faça sentido, né? Um encontro e outro. Então, o que acontece? Para que haja um lançamento de ofício, tem que haver um fato gerador. Qual que é o fato gerador do imposto de renda? Oferir renda, ter renda, né? É receber renda, rendimentos, enfim, investimentos financeiros, ganho de capital. Quando acontece o fato gerador, a gente vai perceber que surge a obrigação tributária. A obrigação tributária, como a gente também já viu hoje, ela é dividida em duas. Ela é dividida na obrigação principal. Pô, não nos interessa agora, tá, galera? A gente vai ver no momento correto, mas nos interessa o quê? A obrigação acessória. Por quê? Porque quando acontece o fato gerador, o contribuinte deveria, né, fazer, em função da obrigação tributária, o lançamento por homologação. Aqui pode acontecer duas situações, tá? Primeiro, houve o fato gerador e o contribuinte não lançou nada. Isso, a gente vai ver, vai ter um reflexo lá na extinção do crédito tributário, tá? Lá na decadência. Como é que se conta a decadência de um imposto que não foi pago, que não foi lançado? É pelo 150, parágrafo 4º, ou pelo 173, parágrafo 1, tá? É inciso 1. Jogamos lá para frente, vamos ter uma aulinha, uma resolução de questão só sobre essa matéria, tá? Mas agora o que estou querendo mostrar para vocês é que aconteceu o fato gerador, tem a seguinte situação. Ou o contribuinte não lança, e aí tem um reflexo, né? Qual que é o reflexo? A fiscalização vai lançar de ofício, inclusive com um prazo de decadência diferenciado, ou o contribuinte faz o lançamento, mas faz a menor e a Receita Federal ela discorda. Foi o caso do problema apresentado pela questão. Maravilha. Então, o que acontece? Este lançamento de ofício, como a gente está vendo, então, este auto de infração com imposição de multa, que é o lançamento de ofício do 149, ele pressupõe que houve um procedimento fiscalizatório. E agora, nesse assunto bem polêmico, né, vem aquele questionamento. Quais são os poderes do fisco? Como que eu vou conseguir resolver essa questão? Demos aquela revisadinha, vamos dar mais uma lida na questão e aí vamos partir, né? E claro, vocês já devem estar imaginando, porque já sabem como é que funciona, né? A dinâmica do direito tributário, lá pelas fontes do direito tributário. Vamos começar lá pelo atos do Poder Legislativo. O que nós vamos fazer? Vamos ler o CTN. Só que adianta o Renato ler o CTN? Não adianta. A gente tem que saber o que os tribunais superiores leem do CTN, tá? Aí sim a gente vai estar, né, trabalhando de forma jurídica. Então vamos lá, rapidamente. A União lavrou auto de infração / um lançamento de ofício para a cobrança de créditos de imposto de renda devidos por uma pessoa jurídica. A cobrança foi baseada no exame considerado indispensável por parte da autoridade administrativa de documentos, livros e registros de instituições financeiras, incluindo os referentes a
contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade da pessoa jurídica, após regular instauração de processo administrativo. Não houve, nesse caso, qualquer autorização do Poder Judiciário, tá? Então, tentando trazer a matéria para vocês, houve a quebra de sigilo bancário, tá? Por parte da autoridade fiscal. Pode acontecer essa quebra de sigilo bancário, mesmo sem decisão administrativa? Vamos dar uma olhada em quem? Código Tributário Nacional, galera, tá? Inclusive impresso, tá? Para os mais novinhos que não conhecem, a gente tinha, né? As fitinhas para separar. Então, galera, quando a gente for ter a aula teórica, o que a gente vai bater bastante? Nessa linha de eixo que nós estamos começando a ter o hábito de estudar, a gente vai começar a colocar os artigos do CTN para vocês não decorarem, né? Mas memorizarem pela prática. Então, a gente já está trabalhando com o artigo 3º do CTN, que é o conceito de tributo, com o artigo 5º, que são as espécies tributárias. Estamos trabalhando aí com 139, com 142, com 150. Já estamos começando a ter alguma intimidade com o Código Tributário Nacional. Então, por que eu escolhi essa perguntinha, né? No outro encontro, a gente havia resolvido uma questão de processo judicial. Então, eu achei legal trazer aqui um processo administrativo e, principalmente, né, que é o cerne da questão, os poderes de fiscalização. Então, galera, lá dentro do Código Tributário Nacional, ainda dentro da matéria de crédito, tá? Então, o que nós já vimos de crédito? Constituição do crédito tributário, através do lançamento, ofício e homologação, suspensão do crédito tributário, medida liminar e mandado de segurança, por exemplo, reclamação fiscal, extinção do crédito tributário, decadência, por exemplo, pagamento, né? Decisão transitada em julgado no Poder Judiciário, claro. Ainda dentro da matéria de crédito tributário, o que a gente chama de garantias e privilégios do crédito tributário. Continuando a leitura, tá? Só para a gente conseguir entender a topografia, né, do CTN, é legal a gente ir lá no título 4 da Administração Tributária, capítulo 1, vai ter o quê? Um capítulo apenas sobre fiscalização tributária, tá? E lá vai ter o artigo 195, bem importante, é um dos artigos que nós vamos destacar quando a gente tiver as nossas aulas teóricas sobre o tema. E o que fala o artigo 195? Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Parágrafo único, os livros obrigatórios da escrituração comercial e fiscal, agora tudo digital, né, galera? E os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. O importante está aqui, ó, também o artigo 197, tá? Para a gente poder resolver a questão sem deixar dúvida. Vamos lá. Artigo 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que disponham, blá, 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 que são os terceiros interessados. Galera, fica importante a gente ler, então, o artigo 195. Vamos lá. Qual é a primeira resposta que a prova nos deu? Letra A. Não é possível em vista da ausência de previsão legal. A ausência de previsão legal a gente já viu que não é verdade, porque existe dentro do CTN um capítulo específico sobre a fiscalização. Então, já excluímos a letra A. Então, letra B é expressamente prevista em lei. Opa, já nos interessou. Sendo indispensável a existência de processo administrativo instaurado. Então, aqui a gente já começa a ficar interessado, né? Tem a letra C, é expressamente prevista em lei, sendo, no entanto, dispensável a existência de processo administrativo instaurado.
Isso na hora da prova, para quem não fez estágio, né, galera? Para quem não está acostumado a lidar com a matéria, deve dar uma dor de barriga, tá? Mas é claro, tem que haver o processo administrativo, porque justamente quando há a intimação, né, para que o contribuinte responda, está aberto ali um processo administrativo regular, tá? Então, essa determinação de apresentar os livros será feita mediante a abertura de processo administrativo. Gente, além desses artigos que eu passei para vocês, né, ali a partir do 195 até o 197, também é interessante a gente dar uma olhadinha numa súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 439. Essa súmula diz o seguinte: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objetos da investigação, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Além do artigo do Código Tributário Nacional que a gente precisa, claro, fundamentar, não se contentem com a leitura de vocês. Vão atrás de uma jurisprudência. Lembra do prisma lá das fontes do direito tributário. Começa com atos do Poder Legislativo, vai lá para o Poder Judiciário, a prova da OAB vai exigir do candidato conhecimento sobre as decisões dos tribunais superiores, e aqui tem um caso que a resposta ela vai se dar tanto pela leitura do CTN, quanto pela leitura da súmula 439, como eu acabei de mostrar para vocês. Valeu, galera! 30 minutinhos de direito tributário. Agradeço demais aí a presença, espero que tenha sido útil. Aguardo vocês aí na próxima aula. Beijão, até mais!